Meus senhores, boa noite. É a primeira vez que eu estou aqui nessa casa, né? Na verdade, eu vim aqui em um sábado, né? Aí trouxe meu filho para poder conhecer a evangelização infantil. E aí, na verdade, essa foi a primeira vez que eu a conheci. E agora eu estou retornando aqui por coincidência, mais ou menos no mesmo mês, me chamaram para poder divulgar um pouco, compartilhar um pouco com vocês os conhecimentos, os estudos que eu faço, né? Eu sou médico, minha especialidade é medicina de família e comunidade, que é uma especialidade nova. Ela trabalha basicamente com saúde comunitária, né? É que as pessoas conhecem como médico do posto de saúde, só que agora ele está meio que se espalhando na rede, porque as pessoas estão entendendo que cada vez mais é necessário um tipo de médico que coordene os olhares, não só aquele médico que está ali como especialista de um órgão ou outro, de um sistema ou outro. E adicionado a isso, por causa da influência que o Espiritismo teve desde a minha infância, eu tive uma imensa curiosidade, e cá entre nós, na verdade, foi um empurrão da espiritualidade, para eu conhecer a homeopatia. Então, eu também estou na minha caminhada para especializar em homeopatia, né? Que foi a mesma medicina do nosso venerando Bezerra de Menezes, né? Foi também, logo depois, a medicina de Eurípides Barçanufo, embora o Barçanufo não tenha se formado em medicina, mas ele recebeu do próprio Bezerra de Menezes a mediunidade necessária para passar no receituário mediúnico e dominar ali, influenciar espiritualmente em torno de uma cidade, da cidade de Sacramentos, né? E aqui estou para tentar trazer para vocês uma visão que vai além do biologicismo, do materialismo, que é a visão que nós aprendemos na faculdade, porque estamos ainda aquém da descoberta do perispírito. Muito embora o Dr. Cajazeiras, Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, ele, há muito tempo, ele profetiza que dentro em breve nós descobriremos o perispírito em laboratório. Estou exultante para poder conseguir presenciar ainda nessa encarnação essa descoberta. E aí tem até um outro médico, sobre Delcílio Júnior. Ele é um médico também muito entremeado dentro da academia. Ele diz que a partir de então a gente vai poder pedir pesquisa de perispírito nas vias do sistema de saúde. Aí vai ser aquela mesma complicação, as pessoas vão entrar em fila, né? Dizer que tem que agendar, e aí vai ser aquele eu quero minha pesquisa de perispírito, e aí as filas dos dois vão ficar lotadas. Deus queira que a gente chegue nesse ponto. Vai ser um ponto muito importante, revolucionário. Tão revolucionário quanto foi a descoberta dos micróbios, das pequenas vidas que povoam o nosso redor, tão revolucionário quanto foi a descoberta do espírito, mas que ainda é de forma muito extensiva negada pela ciência, né? Então, para a gente começar essa conversa, fora esse preâmbulo, é importante a gente entender sobre o que a gente está falando, né? Câncer é uma palavra um pouco pesada para um fenômeno que acontece dentro do nosso corpo, que a princípio é normal, mas que depois ele se patologiza, né? Então, o que é o normal? O normal é o nosso crescimento. Inclusive, a nossa definição de ser vivo passa por isso. Ser vivo é aquele indivíduo que, entre outras características, tem a possibilidade de crescer, se desenvolver, né? Gerar um ser vivo, ter um equilíbrio que a gente chama de homeostase. Então, tudo isso está dentro da definição de ser vivo. Dentro desse processo de crescimento, entre os muitos crescimentos que acontecem, existe o nosso, que é aquele da divisão celular. Então, nós temos a possibilidade de crescer porque nós temos a possibilidade de dividir nossas células. E essa divisão também vai caminhando para níveis de especialização cada vez mais portentosos. Quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, e aqui eu já começo falando completamente a nossa imagem que o Espiritismo nos traz, no momento que o Espírito é convidado a senhorear a embriogênese, existe o senhor da embriogênese, aquele que cavalga nela, aquele que pega as rédeas do corpo desde o início da formação. Desde esse momento é o Espírito que comanda,
por mecanismos que nós não conhecemos profundamente, mas que envolvem toda a ciência fluídica, que foi iniciado seus estudos dentro do Espiritismo, de alguma forma tocada por Hahnemann, do que ele também entendia por ser a ciência do imaterial, que ele chamava de dínamos, né? Então, através desses mecanismos, o espírito ele é convidado a se assenhorear de um processo que é um processo nada mais nada menos do que um conjunto de diferenciações celulares. Essas diferenciações vão se aglomerando e vão se multiplicando e daqui a pouco vão dando vazão à formação de órgãos muito especiais. Muito especiais. Né? Só para vocês terem uma ideia como é o espírito que comanda isso, né? Esse processo de crescimento, diferenciação e expansão da evolução do corpo até a formação do que nós conhecemos quando o indivíduo já está maduro. Eu me lembro que ainda na faculdade, vejo que o homem de ciência ali está tocando, né, as apalpadelas, como dizia um amigo meu. A gente estuda na embriogênese o processo de formação do corpo, e vocês sabem, no começo as células elas são completamente ambivalentes, a gente chama totipotentes, elas têm as capacidades de originar qualquer coisa. É daí que tiraram a ideia de, por exemplo, pegar uma célulazinha embrionária e ajudar a devolver as células que estão em degeneração em alguém que tenha Parkinson. Né? Quem tem Parkinson tem uma partezinha do seu cérebro de degeneração. Será que se eu pegar uma célula que tem a possibilidade de se diferenciar, em eu injetando essa célula dentro da parte que está em degenerescência, no indivíduo que tem Parkinson, eu consigo devolver a funcionalidade? Então apostam nessa pesquisa e eles vão pescar essas células lá no início. Né? Hoje tem até em voga a possibilidade de você fazer banco de células embrionárias, pegado do cordão umbilical do bebê. E existem bancos que você está pagando assim como se fosse um seguro. Você faz o seguro de vida, você faz o seguro do carro, você paga uma taxa para você guardar a célula do seu bebê na hora que ele nasce. Exatamente pensando na medicina do futuro, com o desenvolvimento tecnológico assombroso pelo qual a gente está passando, que vai dar para a gente conseguir fazer essas maravilhas quase tidas como mágicas, né? Pois bem, no começo, quando nós temos essa célula totipotente, o indivíduo vai se desenvolvendo e vai começando a formar os órgãos. E aí eles tentaram ver o seguinte: a célula que está em determinado lugar, ela, por exemplo, se transforma em fígado, ou se transforma em músculo, ou se transforma em cérebro, porque ela já carrega em si a potência de se transformar nesse órgão, ou é outra coisa? Né? Perceba o que eles foram atrás. Se eu sou uma coisa só, que tem uma capacidade de me formar em tudo, por que determinadas partes do meu corpo se especializam? Vai se transformar no fígado, vai se transformar no baço, que é outra estrutura, vai se transformar no cérebro, no pulmão. Tudo começou com uma célula. Por que se especializa? Já existe dentro daquele local, né, simplesmente uma potência, ou está dentro da célula essa potência? Para responder isso vai ser simples. Eles fizeram uma manipulação dentro desse organismo ainda muito embrionário, e eles tiraram a célula de um lugar, quando já poderia diferenciar o que era cauda e o que era crânio, né? Entendendo? Crânio caudal, céfalo caudal. Eles tiraram a célula de um lugar e colocaram em outro. Se a hipótese de na própria célula que acontece o potencial de diferenciação, se essa hipótese fosse verdadeira, o que é que aconteceria? Eu tirando a célula de um lugar e colocando em outro, a própria célula ia induzir a formação do órgão do local de origem. Por exemplo, eu tirei a célula do lugar onde seria originado o fígado, tirei de lá. Aí eu coloquei no lugar onde seria o baço. Então, no meio do baço ia ter alguma formação de fígado, né? Que aí, através das manipulações de engenharia genética, Deus queira que eles iriam curar esse experimento, né? Mas eles experimentaram, arriscaram. E o que foi que eles perceberam? Que a célula que foi tirada do lugar, por exemplo, onde deveria ser o fígado, e inserida no baço, se transformou em baço. Assim, aí você diz assim, e daí? Qual é a ideia aí? A ideia é que se não está na célula, na própria célula,
o motor de diferenciação, onde é que estaria? Em um nível mais sutil, poderia dizer inferior, mas era interessante dizer precedente. Existem corpos que precedem a formação do próprio corpo e que guiam a formação desse corpo. E aí quando a gente pega isso daí, que a ciência está pegando as apalpas delas e pega o espiritismo, a gente automaticamente quer dizer, era minha vontade de dizer na hora que eu estava estudando isso no começo da faculdade, é o perispírito. É o perispírito. O perispírito existe antes. O perispírito ele é acoplado ao corpo no momento da concepção, segundo o livro dos Espíritos. E é só através desse acoplamento que é possível o desenvolvimento da embriogênese, a formação do corpo com as mais diversas diferenciações. É o espírito que comanda, que cavalga, como eu disse, que governa. Todos esses processos. Agora tem um detalhe muito especial. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Um dia desse eu estava discutindo com um amigo meu, recentemente. Porque eu estava dizendo que, muito em breve, a gente terá dentro da nossa casa robôs. E muito em breve. Se você não é adepto da tecnologia, não adianta, ela vai curar a sua casa. Porque as pessoas, é igual como aconteceu com o smartphone, né? No máximo que você tinha era aquele telefone dentro de casa, daqui a pouco o telefone tijolo, que era péssimo, estética terrível. Hoje, todo mundo tem um smartphone. Essa tecnologia vai curar a sua casa. E aí ele ficou um pouco abismado, porque ele ainda é das antigas, e ele dizia assim, eu não quero um robô dentro da minha casa, porque eu quero, olha a fala dele, eu quero ter liberdade e controle total sobre as minhas ações. Aí eu disse para ele, eu não sei porque você quer isso, porque hoje você não tem. Hoje você não tem isso. A quantidade de coisas que acontecem no seu corpo que você não tem o mínimo controle é infinda. Não dá nem para contar. Você consegue controlar o momento que você dorme? Não consegue. Você consegue controlar? Sim, você consegue controlar, mas não é você que controla. Quando você aprende a não fazer xixi na cama, é o meu desafio que eu estou tendo hoje com o meu filho de 5 anos, né? Estou treinando ele, adestrando. Mas quando você consegue isso, é a sua vontade que faz com que você não acorde à noite, né? É a sua vontade que faz com que você não libere sua bexiga. Quem é que faz com que você segure sua bexiga até o momento de despertar? Sua respiração, é você que controla? Né? Fecha aí a respiração. Você consegue ter esse controle no momento que você tem a consciência do processo de respirar. Mas fecha agora. Você vai conseguir morrer sem respirar agora, nesse momento? Aqui, nesse desafio que eu estou lançando para você? Não, não vai. A maior parte das coisas que acontecem dentro do nosso organismo são processos automáticos, aprendidos pelo próprio espírito e fixados no perispírito por milênios. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele diz: o nosso corpo é um conjunto de animáculos domesticados. Olha que coisa. Se a gente tivesse trazido essa linguagem para agora, o André Luiz diria: o nosso corpo é um conjunto de robôs, né? Robôs domesticados, né? Ele não queria dizer isso porque, se ele fosse dizer naquela época, ali, quando ele estava transmitindo o livro para o Valdo Vieira e para o Chico Xavier, ninguém, se não entende o que ele diz, imagine se começasse a falar numa linguagem de 2019. Então, o nosso corpo, ele é um conjunto de automatismos, né? Mas que sim, são governados pelo Espírito. Mas num nível muito sutil, e a gente pode dizer, se perdoe minha palavra, tirando lá do glossário da psicologia, no nível inconsciente. Boa parte dos movimentos que acontecem no nosso corpo são movimentos inconscientes, mas sim, são controlados pelo Espírito, isto é, por você. Entre o corpo e o espírito, existem vários corpos, é estudado por várias correntes esotéricas. Kardec quis ser simples, porque enfim ele estava consultando os espíritos, e ele resumiu: entre o corpo e o espírito tem o perispírito. Mas hoje a gente sabe que o perispírito é composto por várias camadas. Muito bem. Ok. Considerações feitas a respeito desse processo aí, todo de formação do corpo, aí eu vou definir o câncer. O câncer
ele é, para aquelas pessoas que não gostam desse nome, também é chamado de neoplasia maligna, maligna porque também tem benigna. A neoplasia maligna, o câncer, ela é um processo de multiplicação celular desgovernada. É isso que é o processo patológico. E eu falo de propósito nessa definição desgovernada, porque durante todo o tempo que eu estava introduzindo com vocês a conversa, eu disse que o corpo, ele é um processo de crescimento e desenvolvimento governado pelo espírito. Na hora que eu defino para vocês que o câncer é um crescimento e desenvolvimento desgovernado, eu já estou dizendo para vocês uma dica essencial aqui no nosso começo, que é: o espírito perdeu o governo das suas próprias células. Se nós somos o imperador dentro do nosso império, é o momento que as nossas células se rebelam. E aí, para a gente entender assim, mas de que rebelião você está falando? Aí eu vou para outro conhecimento, que eu também acho que é um conhecimento essencial, maravilhoso, né? Estupendo, que agora que a gente também está tocando as apalpadelas dentro da medicina. É quando a gente fala a respeito de sistema imunológico, sistema de defesa, né? Todo mundo conhece aqui como sistema de defesa. É o tal dos glóbulos brancos, é quando você pede um check-up, vem lá, eu quero um hemograma completo. Aí você vai olhar o tal dos glucócitos. Quanto é que está os glucócitos? Se você tiver com uma doença infecciosa, muito provavelmente eles vão estar aumentados. Aí você olha logo para eles, porque eles são nossa linha de defesa, né? Todo mundo entende como isso, é defesa. Se eu estiver doente, eu preciso estar com minha defesa em alta, né? O que é que acontece com o paciente que tem imunodeficiência adquirida pelo vírus da imunodeficiência adquirida humana, o HIV? O que é que acontece com o paciente que tem essa síndrome? A síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, a AIDS. Acontece que ele não tem uma linha de defesa tão boa a ponto de conseguir atacar os agentes que estão invadindo o corpo dele. Então, doenças muito bobas e banais que qualquer pessoa, nesse exato momento, pode inclusive estar pegando e está se autocurando, nele faz doença, morada e entra em gravidade. Né? Muito rapidamente, às vezes muito rapidamente. Então, assim, por exemplo, algumas pessoas talvez até tenham herpes, um herpesinho que é um vírus que se instala aqui na boca. Às vezes aparece muito em criança e em idoso, porque extremo de idade, a imunidade não está tão boa. Contrair herpes e ficar com manifestações de infecção repetida na fase adulta, estranho. Pode acontecer? Pode, mas estranho. Levanta aqui o ponto de exclamação no médico e ele vai querer saber causas de imunodeficiência. Pode ser diabetes, pode ser alguma doença autoimune, pode ser o HIV. Então, na nossa cabeça, a gente tinha o quê? A gente tinha que o nosso sistema imunológico é um sistema de defesa. Defesa e ataque. Né? Defesa e ataque. Muito bem. Algumas doenças começaram a surgir e sempre existiram. Mas o conhecimento delas, a sua fisiopatologia, o conhecimento da intimidade dessas doenças, nos fez levantar algumas perguntas. Por que doenças tidas, agora conhecidas como autoimunes, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, ou por exemplo, artrite reumatoide, ou ainda mais, osteoartrite, bem mais comum, né? Osteoartrite. A gente sabe que a artrose, que é uma doença que acomete mulheres a partir principalmente dos 40 anos de idade, não necessariamente está só relacionada ao desgaste das articulações por causa de uma sobrecarga. Carregou muito peso durante a vida, aí ficou com artrose nas mãos, porque ele vinha carregando compras. Ou então, aquelas mulheres do interior que colocam um lençolzinho aqui e colocam um balde na cabeça, vai pegar lá na poça, né, que é onde eles acumulam as águas para o período de estiagem e eles se valerem dela. Às vezes tem delas que colocam um pau, né? Coloca aqui um pau, vem um balde aqui e outro aqui. E ela vai andando desse jeito. Aí, por causa dessa sobrecarga acreditada, se desenvolve um osteoartrite aqui na coluna cervical. Mas hoje a gente entende que isso só é o começo. A perpetuação desse processo é um processo que nós entendemos, que nós dizemos ser autoimune. O que é autoimune? É o seu corpo está agredindo o seu corpo. Peraí. Não é
eu agredir? Só quem tenta me invadir? Essa é a ideia. O que está acontecendo com o meu sistema imunológico que está me agredindo? Então, a resposta parece simples, mas é isso que a gente está apontando. Você não está se reconhecendo. O processo de formação do sistema imunológico, desde lá do começo, é um processo de quem sou eu. Então, no fundo, o sistema imunológico não é muito certo você dizer o meu sistema de defesa é um sistema de ataque contra o agressor. Não é muito certo. O melhor, o mais basal, o mais fundamental seria dizer o meu sistema imunológico é um sistema de autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei quem não sou eu. E se eu sei quem eu sou, eu botar aquilo que não faz parte de mim e que pode me agredir. Né? Então, o nosso sistema imunológico ele está ancorado nas bases do autoconhecimento. Então, vamos unir agora os 3 momentos que eu estou falando para vocês. Os 3 momentos é: nosso corpo se cresce através da multiplicação de células. Essa multiplicação, ela não é automática no sentido absoluto. Ela é governada pelo Espírito. Mas o Espírito tem seus automatismos. Por isso que nós não conseguimos controlar literalmente através da nossa mente. Nós não temos consciência disso, mas estamos controlando. Então nós temos o governo do nosso corpo. Né? O nosso corpo tem que conhecer todos os processos que estão acontecendo para nós fabricarmos esse instrumento que vai nos servir durante essa encarnação. Se em determinado momento nós perdemos esse controle, nós estamos perdendo o equilíbrio do nosso próprio corpo e geraremos doença. Né? Então, o câncer, e na verdade a maior parte das doenças, elas acontecem no momento que nós perdemos o governo do nosso corpo. Tá? E aí aqui é importante fazer um parênteses. Porque eu não estou dizendo que não é por causa do cigarro. Eu não estou dizendo que não é por causa da quantidade portentosa de hormônios que está sendo injetado nas nossas comidas. Eu também não estou desculpabilizando a nossa dieta. Hoje é uma moda muito grande o pessoal falar, o glúten, que eles dizem que é desencadeador de reações autoimunes. O excesso de carboidrato, na mídia agora estão bombardeando isso. Na verdade, existem pesquisas mostrando que tudo isso é deletério. Então, eu não estou indo contra isso. O álcool, o cigarro, a comida cheia de carboidrato, o sedentarismo, até o sedentarismo, ele é indutor de processos que nós denominamos carcinogênicos. Tudo isso é. Não estou desmerecendo nenhum desses anúncios. Né? O que o Espiritismo vem trazer é uma nova visão. Por isso, o câncer na visão espírita. A nova visão é que a sua mente, o que está acontecendo nela, toda a experiência que está sendo colocada aqui na sua mente, ela é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Porque hoje, né, essas doenças que estão acometendo a população, doenças que nós denominamos doenças crônicas, degenerativas, não contagiosas, elas têm, ao contrário do que acontecia quando a medicina descobriu os micro-organismos, e nós pensávamos isso, elas não têm só uma causa. Né? Quando na história da medicina não era assim antes, a medicina teve tipo um divisor de águas muito recente, que foi na época do Pasteur, na época das conclusões microbiológicas, das grandes polêmicas, dos desafios que os cientistas enfrentaram. Eles descobriram o mundo dos micro-organismos. E o mundo dos micro-organismos fez com que os médicos fechassem, poderia até ampliava a visão deles, né? Mas não, fecharam. Eles fecharam a visão. E entenderam que uma doença, ela possuía uma causa. Só que até o momento ninguém estava enxergando.
Aí por isso que a concepção anterior do processo de saúde de doença falava dos tais de miasmas. As pessoas estão adoecendo porque existe um fluxo de fluidos malsãos que está invadindo a população. Era um negócio meio vago, meio escorregadio. Na hora que descobriram, é uma bactéria que eu consigo ver através do microscópio, aí os médicos começaram a se fechar. As causas das doenças são relacionadas a esses micro-organismos. E aí começou uma era da medicina que os médicos ficaram especialistas em apontar a causa. Pneumonia, é a bactéria que causa pneumonia. Né? Se for sarampo, é o vírus que causa sarampo. Então eles começaram a apontar as causas. Mas isso era numa época que as pessoas também morriam muito rápido por causa das doenças infecto-contagiosas. Na medida que nós estamos entrando dentro de uma era que nós estamos vivendo demais, muito mesmo, a gente está começando a conhecer o outro lado da moeda, que são doenças que não têm uma causa. Não dá para você dizer qual é a causa da pressão alta, quando ela se torna sistêmica e perpétua. Não tem como você dizer. É o sal? É. É uma dieta rica em sal? É. É o sedentarismo? Também. É a obesidade? Também. É o cigarro? Também. Então hoje a gente não tem como falar isso das doenças, né? Não tem. Só, eu me lembro aqui, só uma, para ilustrar o quanto a gente está longevo, né? Eu me lembro se eu não me engano, foi o Leandro Carnal dizendo ali no YouTube, ele dizia que na Idade Média, a Igreja Católica forçou o casamento perpétuo, porque geralmente as pessoas morriam em torno de 30 anos. Porque aí, então pode ser perpétuo até que a morte nos separe. Então eles nunca imaginavam que a pessoa ia ter que conviver com a outra até os 80. Né? Então assim, mas é o que a gente está enfrentando hoje, as novas teologias do casamento é um grande desafio. Ei, peraí. O 30 é um desafio. Dos 30 ao 40 é um outro casamento. Dos 40 aos 60 é um outro casamento. A partir de 60 não sei mais, tem mais o que é, né? Então são teologias do casamento que a gente está tendo que enfrentar dentro dessas evoluções culturais. Pois bem, estamos longevos. Não só os desafios relacionados às relações nos são impostos, como também os desafios relacionados às doenças. O que o Espiritismo vem trazer, e eu acho que na medicina é mais ou menos assim. A gente consegue debelar de forma muito importante determinada causa. Por exemplo, a causa microbiológica. Se você melhorou o saneamento básico na população, você espalha as vacinas, você melhora a higienização das pessoas, as causas microbiológicas vão diminuindo. Aí você pensa que aquela doença era causada por aquele micro-organismo. Aí você, peraí, mas eu diminuí esse fator de risco microbiológico. Só que a doença não caiu na mesma proporção que eu esperava. Aí eu começo a culpar outra coisa. Aí é o momento que chega as modas. Aí cai a moda microbiológica, sobe a moda da dieta, sobe a moda da obesidade, né? Hoje a moda é a obesidade e dieta. Aí eu fico imaginando que talvez a gente volte a se preocupar com outras causas que para nós, eu vou enfatizar aqui, são muito importantes, quando essas outras que estão na moda também começarem a baixar. Né? As indústrias vão perceber que estão matando muito seu mercado consumidor através dos próprios alimentos processados. E elas mesmas vão começar a baratear. Estou fazendo um futuro tópico aqui, né, pessoal? Então, já pensou? Seu filho vai comer um Cheetos, que é rico em vitamina C, fibras, né, e as mais diversas vitaminas, vitamina B e tudo mais. O chiclete vai ser homeopático, né? Então, quando a gente vai chegando nesse auge, as pessoas, opa, a dieta eu consertei. E eu aposto, estou apostando minhas fichas. As doenças não vão diminuir com o tempo. Aí é quando vai chegar a importância, por exemplo, dessa palestra que a gente está gravando aqui nesse momento. Esqueceram do fator espiritual. Né? O fator que é provocado pelo controle da mente, das emoções, dos excessos que nós temos dentro da nossa cachola. Aqueles que circulam, as energias que circulam no perispírito. Mas outras medicinas, elas já vinham falando isso. É porque elas não são hegemônicas. Um dia desse eu estava
Não, faz um tempo já, esse colega se distanciou de mim, não por motivo de inimizade, porque realmente ele seguiu os números. Mas nesse dia quase que eu criei inimizade com ele. Porque eu falando que estava numa especialização de homeopatia, e ele falando que era placebo, que era mentira, e na verdade a briga entre medicina oficial, alopática e homeopatia já é de muito tempo, né? De muito tempo. É bem acirrada, de dente e unha mesmo, né? Então ele falou para mim, é placebo, não tem nada a ver. Aí eu perguntei para ele, e o que é que tem a ver? Medicina que a gente aprende na faculdade. Eu não fui atrás de defender a homeopatia, eu só devolvi para ele o seguinte: sabia que existem pelo menos 10, pelo menos, é um mínimo bem baixo mesmo, certo pessoal? Bem baixo. Existem pelo menos 10 tipos de medicina radicalmente diferentes do que aquela que a gente aprende na faculdade? No mínimo, por baixo, né? Eu vou citar algumas. Além da homeopatia, antroposofia, fitoterapia baseada nos conhecimentos indígenas e não nos laboratórios das industrializações, as mais diversas medicinas xamânicas, que aí cada xamã tem um tipo de medicina, né? A medicina tibetana. Então, você vai citando várias. Aí, dessas medicinas, todas elas estão erradas? Aí, ó, ele, categoricamente. Todos estão errados, só que a gente aprendeu na faculdade está certo. Tá bom, eu fico na sua província. Eu já saí um pouco dela e eu estou passeando por vários lugares, né? E realmente, por exemplo, você encontra nesses mais diversos modelos, é engraçado, muito engraçado. Quando você vai estudar os vários diversos modelos de medicina, a maior parte deles fala em reequilíbrio, patologia como ruptura do equilíbrio e devolver a saúde através da recuperação do equilíbrio. Só nessa medicina que fala através de bombas, bombardear, é o anti-inflamatório, é o bombardeamento de receptores tais, quais e tais. Só a nossa medicina que tem esse linguajar bem guerrilheiro, né? Todas as outras são medicinas que tentam fazer retomar o fluxo da vida dentro do corpo das pessoas. A homeopatia fala a respeito do dínamos, a medicina tradicional chinesa fala a respeito do Qi, ou Qi, que é como uma energia que percorre os nossos meridianos. Entendemos nós espíritas que os meridianos é um tipo de descrição das partes anatômicas do perispírito, né? Os meridianos estão ali. E os organismos que são falados na medicina tradicional chinesa, embora eles falam baço, fígado, não são bem baço e fígado. São como se fossem projeções energéticas desse nosso perispírito. Enfim, o que eu queria dizer para vocês existem outras formas de enxergar o ser humano. Tirando o foco da superfície corpórea mais grosseira e palpável e entrando na profundidade dele, onde mora e se movimenta forças energéticas espirituais. Né? Várias medicinas já falavam disso. O Espiritismo endossa. É verdade. Acontece isso. Só que a maior parte dessas medicinas, ela não explica algo que foi motivo, inclusive, de prisão dos iluministas na época em torno da Revolução Francesa, dos enciclopedistas, né? O que é que eu estou falando? Na época de lá, se eu não me engano, foi uma carta de D'Alembert, ou foi de Diderot, vocês desculpem aí, eu não sabia exatamente do autor. Mas ele é uma carta famosa que ele tentava argumentar a justiça de Deus através de um silogismo bem cruel, que é: se Deus é todo poderoso, tudo pode. Se Deus é todo bom, né? Ele é a bondade infinita, então nada do que ele fizer deverá ser mal. Se Deus tudo pode e é todo bom, por que ele ainda deixa que o mal aconteça no mundo? Palavras diversas, estou usando com as minhas palavras, mas foi mais ou menos esse silogismo. Se ele deixa que o mal aconteça, porque embora ele continue sendo todo poderoso, então ele não é todo bom.
Se ele não consegue conter o mal, mas ele é todo bom, então ele não tudo pode. Porque ele ainda permite que o mal aconteça. Muito embora ele não quisesse, porque ele é todo bom. Entendeu? Meio complicado, né? Mas isso serviu alguns meses de prisão para ele, porque naquela época a religião ainda conseguia fazer algumas censuras sobre as pessoas, né? Quer dizer, se eu sou todo bom, por que eu permito que o mal aconteça se eu também tenho todo o poder? Essa é a Bíblia. E, no entanto, o mal existe no mundo, como também pode acontecer nos nossos corpos. Se eu sou um senhor de 50 anos de idade, e eu começo a ter uma doença agora, eu poderia culpar minha vida. Aí é que está o problema. No cristianismo, essa resposta era tranquila de ser dada. Se eu sou um senhor de 50 anos e eu tenho uma doença, eu poderia culpar a vida que eu tive. Muito embora, às vezes, você diz, eu não fumei, não bebi, não tive excesso e tudo mais, por que eu não tive isso agora? Hoje a gente pode dizer, não, porque você comeu o que não presta. Então, isso é impossível você não controlar. Você ingeriu agrotóxicos. Para o cristianismo, eles diziam, o problema é da liberdade do homem. É da liberdade do homem. E para uma criança que nasce com uma formação? Eu fiquei com problemas. Porque ela não teve uma vida, naquele cristianismo de então, precedente para justificar a doença dela. Hoje o pessoal está tentando apostar em quê? A quantidade assombrosa do aumento do número de crianças do espectro autista. Todo mundo está tentando culpar os mais diversos medicamentos que são utilizados na gravidez, inclusive os mais simples possíveis, aqueles utilizados na depressão, mães grávidas que não podem ficar sem medicamentos da depressão que é o mal do século. Então todo mundo está tentando culpar esse lado, os agrotóxicos, as dietas, está todo mundo indo para esse ponto. O Espiritismo está prevendo que mesmo no controle dessas causas não será possível você controlar completamente isso, porque é aí onde entra a singularidade do Espiritismo, porque as causas são anteriores à nossa vida. E quando o Espírito chega para senhorear o processo de formação do novo corpo, ele traz as chagas que ele não conseguiu resolver tatuadas no perispírito. E como esses processos são processos que ele mesmo não resolveu, o perispírito manifesta exatamente esses problemas não resolvidos. E passa para o corpo a imagem que está em si. Imagem do sofrimento que ele mesmo não conseguiu governar na encarnação passada. Vamos dar um exemplo, né? Acho que casos são melhores a gente abordar. Uma amiga minha fez uma peça, tem vários exemplos, inclusive ela trabalha com psicologia transpessoal em torno de vivências de terapias passadas. Não sei se ela pegou isso como um dos casos dela, ela tem vários casos contados, são muito, muito interessantes. Mas ela contou a época em que uma senhora, ela vivia no manicômio e dizia ser uma condessa de não sei das quantas. Quando ela resgata a memória dessa condessa de não sei das quantas, essa condessa, ela ajudou a matar o próprio marido para ficar com o amante. Só que a babá confundiu o veneno com o adoçante da criança. E colocou, naquela época não era muito a lei da amamentação, era a mamadeira valendo força, né? Então, e aí colocava um adoçantezinho, ainda hoje só que sem adoçante. E aí a babá confundiu o veneno com o adoçante, pegou o veneno e colocou no leite da criança. E então a criança morreu no lugar do velho. E quando a mulher percebeu que ela, na verdade, tinha induzido a morte do próprio filho, ela se desesperou, enlouqueceu de dor, de angústia, foi um desespero sem precedentes, sem descrição, e ela levou isso até a própria morte. Ela enlouqueceu a partir de então. Nessa outra vida, além de ela vir louca, ela vem com processos muito graves no aparelho digestivo. Ela imagina o sofrimento do filho diante do envenenamento e traz o sofrimento do filho para dentro do seu perispírito, e a imagem se corporifica no seu trato gastrointestinal.
No começo, ela tinha simplesmente azia, doença do gastroesofágico, que rapidamente se transformou em carcinoma estomacal. Então, mas o detalhe é, numa idade jovem, sem fatores de risco. Quem é que geralmente tem câncer de estômago? Homem, acima de 50 anos, tabagista. Esse é um grande grupo de risco de câncer de estômago. Quem ela era? Uma mulher, antes dos 40, nunca fumou na vida. Além de ter desenvolvido um distúrbio mental, ela ainda teve um carcinoma estomacal. Agrotóxicos? Não, né? Na vida passada, ela trouxe a doença do filho para si. E veja que não é Deus. Se a gente for lá no fundo, Deus fez as leis que permitiam a ação e reação e o pagamento das dívidas kármicas, né? Mas não foi Deus que impôs essa justiça nela. Foi ela que, autoculpabilizando-se, trouxe a doença do filho e encarnou dentro da própria carne. Trouxe para o perispírito. Esse perispírito culpabilizado dentro do sistema trato gastrointestinal, quando forjou as células vieram contaminadas. Aí eu já estou utilizando palavras domésticas, mas que vocês entendem o que eu estou falando dizer. Elas vieram contaminadas com o mal do carcinoma dentro daquele sistema do trato gastrointestinal. Né? O professor Ian Stevenson, que não era espírita, mas que ele teve a brilhante ideia de ir lá nos inumeráveis casos que pipocavam na Índia, esses inumeráveis casos que pipocavam na Índia, de crianças que se lembravam das suas vidas passadas. Então ele fez um trabalho grande, portentoso, assim, profundo, extenso, chamado Biologia e Reencarnação, onde ele foi lá, entrevistou as crianças, né? O livro menorzinho, Dr. Cajazeiras tem os 2 calhamaços, de 2 bíblias, de todos os dados catalogados. Se eu não me engano, foram mais de 2 mil casos de crianças que se lembravam de suas vidas passadas. Olha, eu fui fulano de tal, morri desse jeito, etc, etc, etc. Aí, quem tiver curiosidade na internet, na Amazon, você encontra facilmente 20 casos sugestivos de encarnação. É um livro menor, ele pegou os mais e colocou ali naqueles casos, né? Então, o professor Ian Stevenson, depois que ele analisou todas as hipóteses, sem entrar dentro do mérito do espiritismo, porque no reino anglo-saxão, o espiritismo não conseguiu entrar muito, ele entrou com outros nomes, né? O espiritualismo, e eles nem ligavam muito para a questão da reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, ele disse que, de muitos casos que estavam lá, engraçado é que alguns casos ele dizia que podia ser, ele tinha que fazer isso, né? Ele disse que uma das hipóteses levantadas era uma personalidade extracorpórea que poderia estar dominando a personalidade atual. Que era muito forte a história e a evidência disso. É o que a gente entende como obsessão, né? Mas muitos casos tinha que ser levantada a hipótese, e uma hipótese com forte poder de descrição, que era de reencarnação. Obviamente, como cientista, ele dizia, não dá para você dizer que é lei, todo mundo reencarna, porque cientista é assim, nunca quer extrapolar, né? Mas, desses casos que nós investigamos, vários só conseguem ser explicados se nós entendemos que aquela vida veio de outras vidas, e ela traz nas outras vidas memórias que ficaram muito pungentes, e que agora elas se manifestam dentro desse corpo. E ele mesmo, o professor Ian Stevenson, quando ele está fazendo um editorial do artigo dele, até o editorial eu encontrei na época que eu estava fazendo a pesquisa, legal. No finalzinho, o Dr. Ian Stevenson fala para além da ciência, e aí ele já estava fazendo como se fosse uma análise autobiográfica. Desde a minha infância eu tive problemas de asma, que eu nunca entendi porquê, que sempre me afetaram, sempre me aferroaram, sempre me impediram as mais diversas brincadeiras com as crianças, um asma grave. E hoje eu entendo que poderia ser de uma outra vida trazendo esse peso, né? Esse karma que eu tenho que resolver agora. Uma criança nunca fumou, nunca tomou entorpecente, etc. e tal. Por que ela vai ter todo esse processo dentro da formação do seu corpo? Né? E para finalizar, eu podia até dizer também um pouco do que eu vivi, né? Eu tive um carcinoma de tireoide. E carcinoma de tireoide de novo, mulher, acima de 40 anos de idade, né? Várias pessoas querem culpar o estilo de vida do que nós estamos vivendo hoje,
Os carcinomas de tireoide eles estão aumentando em grande quantidade atualmente os diagnósticos, mas eu tive com 32 anos, homem muito jovem, carcinoma de tireoide. Não para por aí. Olha onde é que segue. Olha, Kardec diz: analise suas tendências. Aí além de analisar suas tendências, segue os caminhos do teu corpo. Eu estou falando para vocês. Carcinoma de tireoide, chácara laríngea. Desde criança, feito em Stevenson, eu tinha asma, daquelas mesmo que impedia a gente de andar, ter que 2 horas da madrugada o pai acordar, com o filho enfiando o peito, levando lá no Hospital Luiz de França para poder tomar um aerosolzinho na máscara. Na época que ainda não tinha bombinha que você podia levar para todos os lugares. Essa asma me acompanhou até os 12 anos, quando eu comecei a liberar mais minha voz. Muito bem. Sempre tive problema de quando eu estou muito estressado, no aparelho fonador que a coisa se materializa. Quando eu tive no auge, no ápice dos estresses da minha faculdade, poderia ter tido uma doença dermatológica, poderia ter tido uma doença de trato gastrointestinal, eu tive uma doença respiratória, eu tive uma pneumonia. Né? Quando meu pai faleceu, no final da faculdade, há muito tempo que eu não tinha asma. Aí, no falecimento do meu pai, me estressei, veio a primeira crise de anos sem vivenciar a crise de asma. E, de novo, analisa, outro tipo de anatomia, como se fosse uma anatomia oculta, que o Dr. Ian Stevenson fala, marcas de vidas passadas que você traz para essa. Aí você morreu com um tiro, e que foi uma morte muito revoltada, né? Você revoltou-se muito com aquele tipo de morte, porque a revolta provoca essa tatuagem no perispírito. Cicatrizes, né? Sinais que parecem cicatrizes, tudo isso ele analisou dentro do seu trabalho Biologia e Encarnação. Aí todo mundo sempre estranhou: Alan, por que quando você deixa sua barba crescer, nunca cresce essa partezinha que fica bem aqui no meio? A gente chama isso de alopecia areata. É um tipo de calvície muito particular que eles dizem ser autoimune. Hoje eu posso dizer, não é porque toda essa parte aqui é uma parte que eu ainda não consigo governar. Estou engolindo um sapo, não consigo falar tanto. Agora, me vem um detalhe aqui. Alan, por que nessa vida você teve tanta oportunidade de subir aos palcos? Disseram aqui que eu já fui do Lema, né? No teatro, que realmente há muito tempo que é teatro. E utilizar sua voz para poder passar mensagens boas, para poder passar mensagens de renovação espiritual. Aí se a pessoa for espírita, aí eu digo assim, tá vendo essa parte aqui? Então eu preciso voltar a governar todo esse sistema respiratório. Porque de algum modo, numa vida passada, né, eu não utilizei o meu aparelho fonador como devia. Não utilizei. Durante a faculdade, tentaram me levar para o teatro, que era um teatro que era de muito... eles chamavam de teatro do nonsense. Eu nunca, desde que eu entrei no Espiritismo, eu me abstive de dedicar. Era uma coisa que nasceu comigo, eu nem tinha estudado muito isso, sabe? Era um pudor profundo de dedicar os meus dons para qualquer coisa que não fosse a divulgação do Evangelho. Tinha nascido comigo. Nunca. Então, por exemplo, qualquer outro tipo de teatro que não metesse uma divulgação de uma mensagem importante para engrandecer o espírito das pessoas, eu me abstive. E aqui estou eu, né? Acho que se eu não tivesse percorrido esse caminho, já teria desencarnado, né? Já teria desencarnado. E em vez de eles me darem doenças mais sérias, eu fui conseguindo construir parcelamento da dívida e aprendendo com a própria dor. De tal forma que a mensagem que eu quero dizer para vocês, que eu quero deixar para vocês, é essa. É uma mensagem de tomar consciência dos processos que
governam o nosso corpo, não entendendo o nosso corpo simplesmente como sendo um corpo material, biológico, mas tendo por trás dele, ou nos fundamentos da nossa experiência carnal, toda essa riqueza de vida que nós trazemos conosco, né? Trazemos conosco. Eu vou deixar para vocês uma imagem, que é uma imagem que me toca muito, né? Eu termino com o Evangelho. Lembra de uma mulher que ela estava no topo do seu quarto sangrando. Ela sangrava pelas suas partes íntimas. Talvez hoje a gente entenderia que fosse um mioma, ou talvez mesmo carcinoma do útero. Essa mulher, ela acreditou no fundo do coração que Jesus poderia curá-la. É muito icônico essa imagem, porque ela sai do seu quarto e ela invade a multidão que estava abarrotando a vizinhança do Cristo, enquanto ele andava. E ela faz de tudo, porque ela acreditava no fundo do seu coração que se ela tocasse naquele manto, ela seria curada. E ela o faz, nem que conseguisse tocar só nas franjas. E ela se esforça ao máximo e o toca. Quando ela o toca, ele para e diz assim: alguém me tocou. As pessoas riem dele. Todo mundo está lhe tocando. Isso aqui está parecendo a pipoca do portal, né? Então, você quer que ninguém toque? Aí ele: alguém tirou virtude de mim. Olha, a gente toca o Cristo e não tira a virtude dele. Mas tem uma pessoa que toca e tira, e ele sente. E quando tirou virtude, as pessoas abriram o espaço, olharam e viram que a mulher estava curada. Aquela mulher que tinha tirado a virtude dele. A mensagem que fica é: quantas vezes nós estamos perdidos nos caminhos de construção da nossa própria vida espiritual sem tocar o Cristo, para conseguir nos governar novamente? Quantas vezes nós tocamos o Cristo e não tiramos virtude dele? A mensagem que eu queria deixar agora à noite é: entendendo que você é um espírito milenar na construção perpétua da sua existência, que se materializa no seu corpo, onde você pode ler, inclusive, suas vidas passadas, como eu demonstrei para vocês agora, lembra que o Cristo é o melhor guia e modelo para que você volte a governar a si mesmo e parar de se automutilar dentro dos processos de culpabilização, de esquecimento de si. Algum dia a medicina vai chegar lá e dizer: certo, sabemos de todos os fatores de Cristo e sabemos sabemos de todos os fatores de risco e sabemos de uma solução: Cristo. Isso é o que a gente vem falando ao longo do Espiritismo. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelos ouvidos.